O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 12 de maio. Ataque contra a Igreja Católica deixa 6 mortos em Burkina Faso. Isso, nós tivemos um dos mortos, inclusive, foi o padre, né, que realizava a missa. O ataque foi em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso. Você, inclusive, foi a primeira pessoa acho que eu conheci que sabia de cabeça a capital da Burkina Faso. Eu fiz um trabalho de escola na 3ª série sobre Burkina Faso. Pois é, e tá aí o pessoal dizendo que o trabalho de escola não adianta nada. Entendeu? Que colorir cartolina e tal. Como é que é o nome? Purpurina. O prefeito, né? Na verdade, o ataque não foi na capital, né? Foi numa cidade perto da capital, por volta das 9 horas da manhã. 5 pessoas, além do padre, morreram. A igreja foi incendiada e, segundo as informações aqui da France Press, nós tínhamos entre 20 e 30 pessoas no bando que atacou a igreja. Tá? Pode ter uma ligação com, primeiro, a gente já falou aqui de uma crescente violência em Burkina Faso, mas pode ter uma ligação também com o fato de que, na semana passada, 4 reféns foram libertados no norte de Burkina Faso por uma operação de forças especiais francesas. 2 soldados franceses, inclusive, morreram. O Macron anunciou que iria homenageá-los. Tá? Dessas 4 pessoas, se não me engano, 2 eram franceses, um era canadense e outro era cidadão dos Estados Unidos. E, então, é possível que esse ataque tenha sido em retaliação por conta dessa operação de resgate que envolve tanto milícias que buscam controlar parte do território, né, para extorquir a população, extorquir por prestação de serviços, explorar os recursos daquela região, tá? Isso aqui é o que se chama milícia, ou então também grupos religiosos muçulmanos extremistas, tanto grupos possivelmente ligados à Al-Qaeda, também como grupos internos de Burkina Faso. Tá? Então, tivemos aí essa semana começando de forma complicada. Também no último final de semana, parlamentares franceses pedem investigação sobre relações do partido de Le Pen com Steve Bannon. No caso, é uma frente de parlamentares, tá, de deputados e senadores, e eles são encabeçados por um ex-ministro, o Frédéric Lefebvre. Aí você está falando, ele deve ser parente do Henri Lefebvre, né, o famoso sociólogo marxista francês, é coisa comunista e tal. Não, esse ex-ministro, ele era dos republicanos. Antes dos republicanos, ele também foi de partidos conservadores no cenário político francês. Tá? Ele não me aparenta ser possível acusá-lo de ser comunista, alguma coisa assim. E qual é a acusação? O pedido de investigação da Marine Le Pen e do seu partido, né, o Agrupamento Nacional, né, mudou de nome, dizendo que a investigação é solicitada por ela estaria em conspiração com uma potência estrangeira, com a cumplicidade de altos funcionários para articular sobre problemas, sobre questões internas da França. Diz que o marido da Le Pen, e é o número 2 do partido, o Louis Alliot, teria teria realizado um encontro em Paris com diplomatas e funcionários de Estado que apoiam o Agrupamento Nacional com Steve Bannon, tá? E o Agrupamento Nacional respondeu dizendo que vai apresentar uma denúncia por difamação e calúnia
contra os políticos que pediram por essa investigação. A questão é, essa reunião secreta entre Steve Bannon, diplomatas, e o marido da Le Pen não tem nem confirmação nem negação. Tá? Não se sabe ainda, não achei nada. Combinaram com os russos? Não sei, a Marine Le Pen, que durante as eleições francesas, foi encontrar com o Putin, né? Lembra? Durante o segundo turno. E a Marine Le Pen também foi criticada essa semana, porque ela estava visitando a Estônia como parte ali de articular uma coalizão de partidos nacionalistas e populistas de direita nas próximas eleições europeias. E ela se encontrou com políticos do partido, né, da extrema-direita estoniana, o ECRI, que é o partido inclusive da comunidade russa, que a gente já comentou aqui, o Partido Popular Conservador da Estônia, e ela tirou foto com um parlamentar do partido, de 25 anos, chamado Ruben Kalep. E ele fez o tal do gesto do ok, que a gente já mencionou aqui, que tem uma possível interpretação racista. E aí a Marine Le Pen fez o mesmo gesto na foto. Depois ela disse que, olha, eu tirei uma selfie a pedido dele, fazendo um sinal que para mim significa ok. Depois me disseram que ele tem um significado alternativo. Assim que eu fiquei ciente disso, imediatamente pedi para que a foto fosse removida da conta do Facebook do parlamentar. Eu nunca tinha ouvido falar desse segundo significado, desse gesto trivial. A foto aparentemente foi deletada, embora outras fotos, inclusive dele fazendo o sinal, continuam, né? E acho que foi semana retrasada, né, que a gente falou desse símbolo do ok. Aí teve um ouvinte nosso que mandou inclusive um link com uma matéria dizendo que isso na verdade não procede, é fake e tal. E ao mesmo tempo tem uma outra matéria, tá? Se vocês quiserem, essa na BBC, explicando um pouco mais sobre essa interpretação do gesto do ok dado por alguns grupos, tá? Então, antes que alguém comente, a gente já adianta. Notícia da última terça-feira, dia 14 de maio. Facebook eleva punições em resposta à massacre de Christchurch. A gente teve um encontro nessa quarta-feira em Paris entre executivos de tecnologia e integrantes de governos, que foi organizada a pedido da Jacinda Ardern, a primeira-ministra neozelandesa, onde foi o massacre de Christchurch, para tratar da relação das mídias sociais, das redes sociais, com movimentos extremistas, com, inclusive, a propagação desses atos. Lembrando, o cara que atacou Christchurch, o terrorista, ele transmitiu tudo ao vivo via Facebook, tá? Então, tivemos essa reunião sobre esse tema. O executivo que representou o Facebook, o Guy Rosen, disse que o Facebook vai adotar uma política de infração única para as lives, em conjunto com uma gama mais ampla de ofensas, dizendo que entre as infrações graves estarão propaganda de terror, imagens de exploração infantil, e qualquer pessoa que violar nossas políticas mais sérias será impedida de usar a ferramenta do ao vivo a partir da primeira violação. Ao mesmo tempo, né, muita gente comentou sobre essa reunião, dizendo que isso seria uma forma dos governos tentarem controlar as redes sociais, né, se isso não é uma maneira de impor uma censura, como é a relação dessas redes sociais com os governos. Lembrando que, inclusive, o Facebook ele é louquinho para entrar no mercado chinês e ele já aderiu a vários pedidos do governo chinês sobre para poder operar lá. Aí, falando em Facebook, a empresa baniu 265 contas de páginas, grupos, perfis, eventos no Facebook e no Instagram, dizendo que elas tinham comportamento inautêntico, que eram oriundas sempre de uma mesma localização, que foi dada como Israel, e tinham como alvo usuários no Sudeste Asiático, América Latina e África. Curiosamente ou não, em todos esses lugares nós estamos tendo, ou tivemos, né, ou teremos, eleições importantes, recentes. E, inclusive, o diretor
do Facebook de política de cibersegurança, o Nathaniel Gleicher, no seu comunicado, disse que o grupo Arquimedes de Israel seria, né, a origem dessas atividades, dizendo que 812 mil dólares de propaganda política foram gastos por esse grupo na rede. Agora tem um detalhe. Algumas moedas foram usadas para esses gastos. Dólares, shekels, a moeda israelense, né, normal, e também reais. Né? Então, assim, alguém ou alguéns podem ter usado esse grupo israelense para propagar informações falsas e propaganda política para perfis mirando, no caso, talvez o Brasil, por terem usado reais, ou outras localizações da América Latina. Né? Então, vamos ver aí como vai ser, né, essa questão. Aí, falando em banir de redes sociais, o comandante em chefe do exército de Mianmar, o Min Aung Hlaing, foi banido do Twitter, tá? Já que ele fez alguns tweets dizendo que o exército não usou força excessiva contra os Rohingya. Ele não usava o termo Rohingya, inclusive, dizendo que eles são Bengali. Os militares não cometeram genocídios. Os militares tiveram como objetivo alvos legítimos, não cometeram atrocidades e que, se caso for necessário, o exército poderia agir novamente. E aí ele foi banido do Twitter por relativizar esse genocídio. E falando em Christchurch, saiu na imprensa austríaca essa semana notícias dizendo que o líder do movimento identitário, Martin Sellner, né, da Áustria, e lembrando, a gente já falou desse cara aqui antes, esse caso, assim, desculpe, tá? Eu sei que às vezes tem gente que fica brava, tem gente às vezes se sente pessoalmente atingida por algum comentário e tal, mas esse Martin Sellner, ele é um neonazista, tá? Eu inclusive já falei que ele usa o penteado do manual das SS. Tá, assim, o cara segue a risca. A estética que ele usa e, assim, movimento identitário é o quê? Eu quero uma Áustria formada por austríacos brancos de olhos azuis, blá, blá. Enfim. Ele teve muito mais contatos com o terrorista de Christchurch do que se pensava. Porque na época, né, a gente até comentou isso aqui, a gente até repercutiu isso aqui. O terrorista de Christchurch realizou uma doação de 1.500 euros, tá, para o IBO, né, o Movimento Identitário da Áustria. Né, a Áustria em alemão começa com O, né, Osterreich. Identitär-Bewegung Osterreich. E aí, tinha ficado aí. Porém, esse cara, como a gente já comentou aqui também, ele é alvo de diversas investigações dentro da Áustria. E parte dessas investigações acharam diversos e-mails entre ele e o terrorista da Nova Zelândia, e-mails inclusive bastante amistosos. Foi descoberto que o terrorista da Nova Zelândia chegou a alugar um carro e agendar um quarto de hotel na Áustria, provavelmente para visitá-lo, enfim, alguma ligação talvez política, alguma ligação ideológica. E aí vem a parte mais curiosa, que é o seguinte: esses e-mails foram deletados horas antes da polícia austríaca fazer uma operação de busca, cumprindo um mandato judicial, na residência do Sellner. Ele deletou os e-mails e aí ele entregou os prints dos e-mails para as autoridades, dizendo que ele fez, não, eu não ia esconder nada, tá aqui o print e tal. A questão é que o print é um arquivo de imagem, com o e-mail você consegue rastrear, né, outras questões. Então, assim, não deixa de ser curioso, né, essa possível ligação aí. E, por favor, assim, ninguém me venha defender esse cara, tá? Assim, se toque. Também na última terça-feira, líderes conservadores pedem que May abandone conversas sobre o Brexit com trabalhistas. A Theresa May, né, ela tem tentado conversas, reuniões com o Partido Trabalhista e o Jeremy Corbyn
Porém, essa semana, nós tivemos uma nota, tá, escrita, assinada por diversos líderes do Partido Conservador, incluindo Boris Johnson, né, que é doido para pegar o trampo da Theresa May, inclusive. Né? Cara, imagina o Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido numa reunião com o Trump. Ia ser assim, um festival de penteados. Isso aí ia precisar de um óculos especial, assim. E soltaram uma nota, essas lideranças conservadoras, dizendo que o Partido Conservador, o Partido Trabalhista, desculpem, quer apenas ganhar tempo, que o Partido Trabalhista quer minar as conversas para o Brexit, para minar o governo conservador e, eventualmente, pedir novas eleições, e, principalmente, o Partido Trabalhista quer, né, alguma maneira de alguma união aduaneira, alguma manutenção de laços econômicos com a União Europeia, pensando num eventual dano econômico. E essas lideranças conservadoras falaram, olha, isso é completamente contra o princípio, a ideia do Brexit, não faz sentido você negociar nesses termos, tá? De qualquer maneira, a Theresa May, né, disse que vai continuar as conversas com todos os atores envolvidos, que ela quer, né, o melhor para o Reino Unido, quer o acordo o melhor possível, confirmou que o Reino Unido vai participar das eleições europeias agora em breve, e ela disse, repetiu essa semana, tá, dizendo que se a hora que aprovarem um acordo, no minuto seguinte eu renuncio. Tá? Ela, claro, ela coloca uma questão ali de digamos assim, altruísmo, né? Olha, eu renuncio, eu não quero o poder, né? Eu aceito aqui e tal, né? Não tem problema. Mas também tem a questão de que ela já deve estar de saco cheio, né? Com o perdão aqui do palavreado para os nossos ouvintes mais jovens. E também em relação ao Reino Unido, saíram informações de que o príncipe Charles teria usado indevidamente sua influência política para proteger Peter Ball, um ex-bispo anglicano, amigo pessoal do herdeiro da coroa, que admitiu, né, publicamente que abusou sexualmente de um jovem noviço. E esse inquérito independente chegou à conclusão de que as ações do príncipe de Gales foram erradas, ele deveria haver reconhecido o efeito que seu aparente apoio a Peter Ball também teve influência sobre as decisões tomadas no Palácio de Lambeth, né, que é a sede da Igreja Anglicana, e o nome inteiro, tá, do inquérito é Inquérito Independente sobre Abuso Sexual Infantil, comandado por um professor de assistência social chamado Alexis Jay. Tá? O príncipe Charles, via uma nota, né, disse que expressava profundo pesar pessoal, disse que foi enganado pelo ex-bispo, que não sabia que qualquer abuso teria ocorrido. Porém, o relatório diz que o príncipe Charles, assim como diversas outras pessoas poderosas, né, ligadas ali à Igreja Anglicana, teria agido diversos momentos para garantir a ascensão de Ball na hierarquia da Igreja Anglicana por décadas, tá? Vocês têm, né, vocês podem acessar tudo isso, claro, a maioria das notícias estão em inglês, porém é mais um lembrete, né? E detalhe, o rapaz que ele admitiu que abusou sexualmente, ele cometeu suicídio em 2012. Tá? E é um lembrete de como, porque muitos dos nossos ouvintes acabam sempre perguntando, pô, Felipe, vocês falam muito do Brexit, mas vocês nunca falam da família real em relação ao Brexit. A família real britânica, pelas leis britânicas, ela não pode intervir em assuntos políticos. Ela serve como árbitra. Então, assim, o que a rainha pode na sua mensagem para o parlamento, falar, olha, espero que todos se dediquem para achar uma solução o mais breve possível para o sofrimento do povo britânico. Ela não pode falar, olha, sai logo, ou então não sai, muda de ideia. Isso publicamente, né? Sim, claro, por trás dos panos a gente sabe que tem essa influência, como a gente está vendo nesse caso, né, nesse exemplo. Então, o cara estava sofrendo uma pressão da mídia e sofrendo uma pressão, inclusive, criminal, e mesmo assim, por trás ele tinha costas quentes.
E lembrando... Mas claro que também a Elizabeth é blindada, né? Até pela condição dela atual. Sim, pela idade, né? E por um símbolo britânico e tal. O Príncipe Charles, a gente já sempre fala que ninguém gosta dele. Né? Nem a mãe. Nem a mãe, nem os filhos. Acho que nem é mais a Camila. A Camila Parker Bowles deve gostar dele mais. Enfim, então assim... E tem um detalhe, que assim... A gente já comentou aqui várias vezes, especialmente quando teve aquela revelação na imprensa britânica da chamada Operação London Bridge, né, que é o grande plano que o governo britânico pode executar a qualquer momento, caso a rainha venha a falecer. Né? Falling Down. Então assim... Você não pegou a referência? Não. London Bridge is falling down. Ah, sim, ok. E assim, não é que a gente está zicando, mas a Elizabeth II já tem 93 anos de idade e a vida humana tem um curso natural. Então, assim, o próprio governo britânico tem um plano para quando isso ocorrer. Sim, para executar em instantes. Cara, o Príncipe Charles, teoricamente, é o sucessor. Aí sai um inquérito desses jogando mais tomate na reputação dele, jogando mais tomate na imagem pública dele. Eu também, inclusive, não acho que sejam coisas coincidência, não, porque ninguém quer que ele assuma o trono. Se ele assumir o trono, é o início do movimento republicano britânico. Entendeu? Então, serve assim como lembrete de que, né, a imprensa britânica ela é também, né, ela é bastante complicada nesse sentido. Então, não acho que também né, essa questão da imagem do Príncipe Charles também tem muita ligação com esse tipo de coisa. E veja, eu não estou falando isso para dizer que ele é a vítima. Não, a vítima é o rapaz que se matou. E o Príncipe Charles acobertou o criminoso. O meu ponto é, pelo tamanho da família real britânica na imagem britânica, pela questão da sucessão da Rainha Elizabeth e tudo mais, o caso acaba ganhando outro contorno. Tá? Se, por exemplo, se tivesse sido outro príncipe, o irmão mais novo do Charles, que eu nem lembro o nome, pra você ter uma ideia. Serviu nas Malvinas. Isso, né? que foi piloto de helicóptero nas Malvinas. Se fosse ele, não ia ter talvez tanta repercussão. É que a gente tá falando do possível futuro rei da Inglaterra. E ele não pode nem renunciar, porque se ele renunciar, ele renuncia a toda a sua linhagem. Então não dá nem pros filhos sucederem ele. O ideal era que, sei lá, que alguém matasse ele. Calma lá, Felipe. Não. Pensando assim, na transição do reino. É pelo bem do Reino Unido. For Queen and Country, entendeu? Manda o 007. Então é isso. E lembrando, os reis britânicos não podem operar na vida política deles, porque eles foram forçados a aceitar isso, tá? 1689, Bill of Rights, o parlamento foi lá, trouxe um cara da Holanda, tá? O Guilherme, e falou, olha... Você topa ser um enfeite? Porque os outros caras não queriam ser um enfeite, a gente teve que matar ele. E aí o outro a gente teve que expulsar. Ah, topa ser um enfeite. Ok, então fica aí sendo enfeite. Tá? Então é mais ou menos isso. Notícia da última quarta-feira, dia 15 de maio. Geodude é nomeado embaixador de região no Japão. Você não sabe de quem estamos falando, né? Não sei, deixa eu... É um Pokémon, meu caro Matias. O Geodude... Ele é uma bola de rocha com duas mãos que flutua e ele é o novo embaixador da prefeitura, né? A prefeitura ali que não é prefeitura no nosso sentido, né? Uma região um pouco maior, de Iwate, no Japão, que é conhecida por suas montanhas rochosas e suas praias arenosas. Tá? Então, o Geodude, ele vai ser o embaixador dessa região. Essa notícia veio lá na chancelaria, porque eu jamais imaginaria isso. Mas lembrando que Pikachu é embaixador da boa vontade do Japão. E inspetor agora. E inspetor. E o Shinzo Abe apareceu pro mundo inteiro com o boné do Mario, né? Então, assim, se tem um país que leva a cultura pop como uma ferramenta de política internacional, a sério, é o Japão. Não, e recomendo muito o vídeo da semana retrasada do Last Week Tonight sobre um mascote chamado Cheetah que tava provocando uma polêmica no Japão também. Que é um personagem tudo bonitinho, mas fala umas coisas muito loucas, né? Eu sei qual que é. Também no meio da semana, Duterte sai fortalecido das eleições filipinas.
nós tivemos eleições tanto para a Câmara quanto para o Senado das Filipinas, no caso, metade do Senado filipino, tá? E o partido do Duterte, né, foi o grande vencedor das eleições na Câmara de Representantes. Dos 305 assentos, o partido do Duterte acabou ficando no total com 113 assentos. Tá? Embora não consiga sozinho uma maioria, já que a maioria são 153, ele consegue, né, uma margem muito grande e então vai precisar apenas ali fazer alguma breve coalizão com os outros partidos e nenhum partido de oposição conseguiu um grande número de cadeiras. Tá? No Senado, essa situação se mantém, incluindo, né, com o partido do Duterte também sendo o grande vencedor das eleições. Tá? Então, o Duterte, né, ele acaba sendo muito fortalecido e dentre, né, os eleitos, você tem ali alguns nomes, né, que foram... controversos. Que ganharam muito destaque com a guerra às drogas dele, né, que levou inclusive a uma política de execuções sumárias. Entre eles o Bongo, né, que era o braço direito dele nas operações policiais. Bongo era o entregador no Castelo Rá-Tim-Bum, irmão. Você tá falando mal do cara aí, porra. Interpretado pelo Eduardo Silva. E também uma filha do Ferdinand Marcos. A Aimee. Então, né, se você não sabe quem foi o Ferdinand Marcos, nós temos um Fronteira sobre a história das Filipinas. Não, e que ela já foi investigada também num caso de tortura e assassinato. O quê? Oh. Nossa, tô chocado que a família Ferdinand Marcos tem envolvimento com essas coisas. Inclusive, o nome da vítima é Arquimedes Trajano. Eu acho que o pai dele gostava muito de história clássica. Gostava de filosofia, alguma coisa assim, porque... né? Se bem que Trajano é Roma, né? Então, história clássica. Tá certo. Então, o Duterte aí saiu muito fortalecido e ganhou, né, todos os postos do Senado que os seus representantes estavam competindo. Tá? Então, ele agora tem a faca, o queijo e uma arma na mão. Notícia da última quinta-feira, dia 16 de maio. Ex-dirigente do grupo separatista ETA é preso na França após 17 anos foragido. O Jossu Ternera, né, que está com 68 anos de idade, ele foi preso em Salanches, nos Alpes franceses. Você acabou citando o apelido dele, né? Porque os dois sobrenomes dele são bastante complicados. Eu não vou tentar pronunciar esse negócio aí, Matias, com todo respeito. Todo respeito aos nossos ouvintes bascos e descendentes. O nome mais fácil que tem naquele país acho que é Arrascaeta. Né? E ele foi preso em Salanches, nos Alpes franceses, perto da fronteira com a Itália. E ele estava seja, do outro lado. Ele estava foragido há 17 anos, desde que ele tinha sido intimado pela Justiça da Espanha a depor sobre a sua suposta participação no atentado a um quartel em Zaragoza, em 1987. Então, assim, ele foi detido por não se apresentar à justiça, por ser um suspeito. Ele não tem nenhuma condenação, tá, nas costas dele. E o detalhe é que, segundo as informações que vêm da Espanha, aquele vídeo de maio de 2018, em que o ETA anuncia a sua dissolução, em que você tem 3 integrantes encapuzados fazendo esse anúncio, o que lê o anúncio é ele, tá? É a voz dele. Eu não tenho como saber, não conheço a voz dele, né? Não sou íntimo nem nada. Então, ele foi detido, mas, repito, ele não tem uma ordem de prisão contra ele. Ele é foragido por não ter se apresentado à justiça. Ele não foi condenado a nada e não sei como é que vai ser a situação, né? Considerando que o ETA já foi dissolvido, considerando que os caras não vão querer mexer nesse vespeiro, e que o crime daquele suspeito de envolvimento foi em 87, embora tenha deixado 11 pessoas mortas, incluindo 6 crianças... O nome entrou para a história como infância roubada, então foi um caso bastante emblemático na Espanha. Então, mas eu não sei se prescreveu ou não, se tem alguma questão... Enfim, né, é difícil sabermos. Ele teve uma condenação na França também, justamente por envolvimento com um grupo terrorista, né? Isso foi uma condenação daí...
em junho de 2017. Então, vamos ver aí como é que fica essa situação. Vamos ficar aí de olho, porque, repetindo, é um vespeiro que eu não sei se os caras vão querer cutucar. Ao mesmo tempo, você hoje tem uma força política muito grande na Espanha, né? Os políticos do Vox, por exemplo, vão querer que ele seja eventualmente acusado, que ele seja processado formalmente. Então vai ser interessante ver a repercussão disso daí. Bem, como estamos gravando na madrugada de quinta para sexta, não temos o Breaking News, então fechamos com mais uma notícia do último dia 16. Assassino de Gandhi era um patriota, segundo um político indiano. Essa é uma coisa interessante que a gente já comentou aqui em outros programas. No programa que a gente falou, por exemplo, da estátua gigante do Sardar Patel. Tá? Sardar Patel, não é Sardar Patel. Tá? Eu sempre faço essa contextualização, entendeu? Que o Gandhi, né, ele é o pai do Congresso Nacional Indiano, e uma visão, digamos assim, mais harmônica das diversas identidades étnicas e nacionais dentro da Índia. Parte da independência, a independência indiana foi apoiada e conseguida com participação dos movimentos nacionalistas hindus, no qual o principal líder naquela época era o Sardar Patel. Porém, você tem um racha entre o nacionalismo hindu e o pensamento do Gandhi, que depois vai ser muito mais expresso no Nehru, né, porque o Nehru vai de fato governar a Índia por muito tempo, que é o pensamento do Congresso Nacional Africano, que é o maior rival do Narendra Modi, que é do BJP, que é o partido do nacionalismo hindu. Tá? Então, assim, tem uma disputa partidária nesse sentido. Só que essa disputa partidária, ela também tem ganhado, nos últimos tempos, um contorno ideológico muito grande, com fortalecimento do nacionalismo hindu. Então, nesse caso, o parlamentar membro do BJP, tá, que é o Partido Nacionalista Hindu do Narendra Modi, o Pragya Thakur, disse que o Nathuram Godse, que foi o homem que assassinou o Gandhi, era um patriota, né, por ter defendido, né, no seu assassinato a visão do nacionalismo hindu, né, que parte ali da razão do assassinato do Gandhi, que foi assassinado por um indiano, é que ele seria, né, ali um cara muito moderado. Ele foi assassinado por ser um cara moderado, por um nacionalista hindu. Então isso acabou pegando muito mal. E aí ele se defendeu, dizendo que ele deu a impressão pessoal dele, tá? E que ele falou isso em resposta a um político do Congresso Nacional Indiano, o Kamal Hassan, que disse que o primeiro extremista indiano foi um hindu. Nesse caso ele estava se referindo ao cara que assassinou o Gandhi. Ele falou, olha, o primeiro caso de extremismo aqui na Índia foi um hindu, foi o cara que matou o Gandhi. E aí o integrante do BJP falou, olha, não, o cara que matou o Gandhi era um patriota, ele não era um extremista. Né? Isso talvez diga mais sobre esse cara, né? Talvez diga que esse cara é também um simpatizante de ideias extremistas, só que pegou absolutamente muito mal ao ponto do partido ter que condenar publicamente essa frase, porque o Gandhi é um fucking herói nacional. É o Mahatma Gandhi. Lembra? Mahatma, né, é um título. Né? O nome dele é Mohandas. Era Mohandas. Né? Então, assim, isso acaba sendo... Pegou muito mal, teve uma relevância muito grande. E, outro detalhe, o principal rival, né, do Narendra Modi nas eleições, o Modi é favoritaço, é o Rahul Gandhi. Ele que é bisneto do Nehru, né, que casou com uma integrante da família Gandhi, né, a família Gandhi-Nehru. A gente já falou, como eu disse, bastante da história da Índia aqui, em alguns momentos, a gente falou da política indiana, então isso acabou pegando muito mal. E aproveitando o gancho, né, durante a semana nós teremos a última fase e a contagem dos resultados da eleição indiana.
Tá? Lembrando, a eleição indiana está rolando por um mês, porque é a maior eleição do universo, tá? Eu acho. E, não sei, porque eu não sei como são as eleições em outras galáxias, mas teremos o anúncio do vencedor possivelmente até o próximo programa. E também na região, o Sri Lanka determinou um toque de recolher depois de ataques contra mesquitas e negócios, comércios de propriedade de muçulmanos por hindus e budistas dentro do país, como ainda uma consequência dos ataques da Páscoa, né? Então, no Sri Lanka, e voltamos a ter missas no Sri Lanka também, outra notícia. Bem, felizmente não tivemos menino Neymar essa semana, mas cabe aqui puxar a orelha do senhor Osvaldo Alvarez, mais conhecido como Vadão, treinador da seleção feminina do Brasil de futebol, que na conferência de imprensa hoje, após divulgar a convocação para a Copa do Mundo a ser disputada na França no mês que vem, falando sobre as adversárias, citou, né, que a Jamaica lembra muito os times africanos, né? Pois é, e ainda falou que a diferença de comandar homens e mulheres é que elas são controladas melhor no vestiário. E então fica aqui nosso repúdio a este treinador pífio, que 9 derrotas. 9 derrotas consecutivas antes de ir para a França. Enfim... Não, e sobre a Jamaica, assim, é o que a gente estava conversando. Não é só uma bizarrice geográfica, porque ele ficou falando da Jamaica como futebol africano. Mas o chavão, né, sobre o futebol africano, né? Mas enfim...